você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. As escolhas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Nós vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. E tanto as escolhas boas como as escolhas ruins, elas terão consequência. Vamos ao nosso tema, fazendo boas escolhas. O nosso texto base está em Romanos, no capítulo 2, verso 6, que diz: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida, ela nos mostra que existe a ação e a reação. É a mesma coisa com as escolhas boas. Escolhas boas nos traz consequências boas. Em compensação, escolhas tolas nos trazem consequências ruins. Podemos entender isso à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, como a própria lei da semeadura, como Paulo nos mostra em Gálatas, no capítulo 6, verso 7, verso 8, que diz: Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E Paulo nos mostra sobre esta questão da escolha no reino espiritual. Nós vemos, por exemplo, Jó, que fala que Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus justo. Em Jó, no capítulo 34, verso 11, ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz e lhe dá o que a sua conduta merece. Deus, ele é um Deus justo, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus misericordioso, mas ele deixa nós plantarmos para que nós também venhamos a colher. E nós veremos neste estudo pessoas que fizeram boas escolhas, as escolhas direcionadas ao reino dos céus, e elas foram recompensadas por Deus. O primeiro exemplo que nós vamos pensar é em Abraão. Para falar em escolhas, para falar em fé, um exemplo excelente para começarmos é o exemplo de Abraão. Ao Abraão ser chamado por Deus, ele escolheu obedecer, mas ele escolheu obedecer àquele que ele não conhecia, mas àquele que ele sabia que iria conduzir os passos dele. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele poderia ter escolhido não obedecer, mas ele aceitou obedecer àquele que ele não conhecia, e ele aprendeu a amar, a ter relacionamento, a confiar no Senhor. Ele escolheu confiar no Senhor, ele aceitou fazer a vontade de Deus, sendo considerado por isto como amigo de Deus. Tiago capítulo 2, verso 23 nos mostra isso. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, isto lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Você também neste dia pode fazer esta escolha em obedecer ao Senhor, em ouvir a voz do Senhor, em conversar com o Senhor, e você também tem o privilégio de ser chamado amigo de Deus. Vamos ver o segundo exemplo. Você lembra dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego? Esses três amigos de Daniel, eles foram desafiados pelo rei Nabucodonosor. O desafio era: adorem a estátua que eu fiz. Segundo Nabucodonosor, eles tinham que adorar a estátua que Nabucodonosor fez, porque se eles não adorassem, eles estavam correndo o risco de terem suas vidas ceifadas, sabe aonde? Numa fornalha de fogo ardente. Mas sabe qual foi a escolha deles? Eles escolheram ser fiéis ao Deus Todo-Poderoso, mesmo que para isso
custasse a vida deles. Daniel, no capítulo 3, verso 15, nos mostra: agora, pois, se estáis pronto, Nabucodonosor falando para eles, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que desafio, olha também que afronta. O rei Nabucodonosor, ele iria conhecer quem era o Deus destes jovens, mas ele só iria reconhecer que o Deus destes jovens era Deus fiel, era Deus poderoso, devido à escolha que esses jovens fizeram. Mesmo com a ameaça, os jovens não voltaram atrás. Daniel, no capítulo 3, verso 16 a 18, que nos diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha a ousadia desses jovens. Esses jovens não tinham espírito de medo. Esses jovens não estavam com pavor, amedrontados ou até revoltados, que pelo fato deles não adorarem uma estátua, que pelo fato deles serem fiéis a Deus, a vida deles estava correndo perigo. Eles escolheram ser fiéis ao Deus Todo-Poderoso e o Senhor os livrou e o Senhor os abençoou. Vamos ver outro exemplo que também, para se falar em escolhas, eu não posso deixar de trazer o exemplo de Estevão. Estevão foi outro que decidiu ser fiel e foi fiel até o final da vida dele. Ele falou para o povo judeu o pecado que eles estavam cometendo em rejeitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eles não gostaram, eles ficaram indignados, eles ficaram com ódio de Estevão, e olha o que eles fizeram em Atos capítulo 7, verso 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha a fúria que aqueles judeus estavam contra Estevão, mas Estevão não voltou atrás, Estevão não mudou de ideia. Ele foi martirizado pelos judeus e foi até apedrejado, mas ele não negociou a fé dele no Filho de Deus. Ele sabia que Deus era fiel, ele sabia que se Deus quisesse, Deus podia livrar ele da mão dessas pessoas, mas ele preferiu a morte, porque quando ele foi fiel, ele sabia que o Deus Todo-Poderoso seria fiel com ele, e a melhor coisa que Estevão fez foi ser fiel até o fim. Sabe por quê? Na hora do sofrimento, ele estava cheio do Espírito Santo e ele viu a glória de Deus. Vamos ver este sofrimento de Estevão? Atos capítulo 7, versos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha o privilégio que ele teve. Era Jesus mostrando para ele que o que Deus tinha preparado para ele era melhor do que todas as coisas daqui desta terra. Nós vamos ver um outro exemplo também. O exemplo de José. Sempre que nós falamos de José, nós falamos sobre a fidelidade de José. E José, ele é um dos testemunhos da fidelidade de Deus em relação a ele e da fidelidade dele em relação a Deus.
mais lindo que eu acho na Bíblia Sagrada. Ele escolheu ser fiel. Ele sabia que para ele manter-se fiel a Deus, era necessário ele não deixar a mágoa morar no coração dele. E ele decidiu, ele não se vingaria dos irmãos dele, mesmo após a morte do pai dele, a morte de Jacó. Gênesis capítulo 50, verso 18 a 21. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Que personagem maravilhoso que o Senhor nos dá para meditarmos, para imitarmos, para entendermos o valor da fidelidade, para entendermos o valor de uma boa escolha. Ele escolheu, mesmo com o pai dele morto, ele escolheu perdoar os irmãos. E José, ele foi fiel ao nosso Deus até o final. Gênesis capítulo 50, verso 23 e verso 24. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha como Deus foi maravilhoso com José. José sofreu, mas mesmo no sofrimento, José não negociou a fidelidade dele a Deus. E nós precisamos aprender a sermos assim, mesmo diante do sofrimento. Nós precisamos ter fé, ter confiança, nos apegarmos mais e mais àquele que pode mudar todas as situações. O quinto exemplo, o exemplo de Neemias. Neemias, ele vivia numa posição confortável, ele era copeiro do rei Artaxerxes, mas olha só, certo dia vieram de Judá alguns homens, entre eles o irmão dele, e eles contaram para Neemias como estava Jerusalém, como estavam aqueles judeus que estavam habitando lá. Neemias capítulo 1, verso 3, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, ele estava no palácio, Neemias estava numa situação confortável, mas Neemias, quando ele ouviu sobre isso, ele teve a opção de ficar quieto e deixar aqueles judeus sofrerem. Eles estavam até mesmo sendo punidos, sendo castigados, porque eles ignoraram ao Senhor, eles rejeitaram ao Senhor, eles não quiseram o Deus Todo-Poderoso como Senhor, como Deus, direcionando a vida, direcionando aquela nação. Mas Neemias, ele escolheu não ficar quieto. Neemias, ele não se alegrou quando ele viu a situação do povo lá em Jerusalém. Ele se entristeceu e ele escolheu batalhar tanto pelo povo de Deus como por Jerusalém. E olha a atitude dele diante de Deus. Neemias capítulo 1, verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Saber como estava Jerusalém, saber como estavam os irmãos dele, não eram irmãos de sangue, não, eram as pessoas que ficaram em Jerusalém, que estavam na miséria, que estavam no sofrimento, fez Neemias ter uma escolha
escolha de buscar ao Senhor por eles, de clamar ao Senhor por eles, de pedir misericórdia ao Senhor, tanto por Jerusalém como por aquele povo e Neemias. Porque ele fez assim, Deus moveu o coração do rei. Neemias capítulo 2, verso 18 diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O fato de Neemias escolher ser fiel ao Senhor, de escolher interceder pelo povo de Deus, o povo escolhido de Deus, fez o Senhor abençoar a Neemias. De copeiro do rei, ele se tornou o governador de Jerusalém. E Neemias teve muitas dificuldades lá em Jerusalém. Neemias, ele não foi aceito por muitos homens lá. Tentaram até mesmo tirar a vida de Neemias. Neemias, no capítulo 8, verso 9, nos mostra que de copeiro Deus o abençoou e se tornou governador do povo dele. Neemias 8:9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: olha que tremendo! Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei, ouvindo as palavras do Senhor. Você viu quantas pessoas fizeram escolhas, mas escolhas de fidelidade ao Senhor. Não existe escolha melhor do que essa. Eu poderia falar sobre outros personagens, como exemplo de Davi. Davi, ele escolheu enfrentar o gigante Golias, enquanto o exército de Israel tinha escolhido ficar com medo, ficar fugindo do gigante Golias. E a rainha Ester, que mulher tremenda! Ela escolheu enfrentar o medo e entrou na presença do rei Assuero, mesmo sem ser chamada, com o risco dela ser morta, mas ela não se importou. Ela foi lutar pelo povo de Israel. E Noé também escolheu obedecer a Deus. Como nós precisamos entender, aquele homem escolheu ser fiel à ordem de Deus. Ele foi ridicularizado construindo aquela arca, ridicularizado porque nunca até então tinha havido chuva sobre a terra. Escolhas feitas, escolhas que mudaram a história de muitas vidas, mas uma decisão de obedecer a Deus até o final, de confiar nas promessas de Deus, trouxe bênçãos, assim para aquele momento que eles viviam, como também para a vida eterna. Hebreus no capítulo 6, verso 10, para nós concluirmos, diz: porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. É preciso entender que nós servimos um Deus de justiça, que nós servimos um Deus de recompensa, nós servimos um Deus que quer encontrar em nós a fidelidade ao nome dele, a confiança a ele, mas é uma confiança aonde ele nos fortalece dia a dia mais e mais. Mas eu preciso escolher confiar, eu preciso escolher esta boa escolha de deixar o Senhor ser o meu Senhor, de deixar o nosso Cristo amado ser o nosso único e o suficiente Salvador. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link à boa mão de Deus com Neemias, a oração de Neemias, a vida de José e Estevão. Que você seja muito abençoado no nome santo do Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.